Fala pessoal, tudo certo? Então hoje dando sequência à nossa série de vídeos sobre retrospectiva 2019, a gente tem comentado aqui os principais julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ no ano de 2019. Então hoje a gente dá continuidade a essa série de vídeos e comenta o RESP 1.656.172 da primeira turma do STJ. Esse julgado foi um julgado interessante também do Superior Tribunal de Justiça que envolve medida cautelar fiscal. O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei da Medida Cautelar Fiscal, que é a Lei 8.397 de 92, diz o seguinte, parágrafo 1º: na hipótese de pessoa jurídica, a indisponibilidade recairá somente sobre os bens do ativo permanente. O que é isso? A medida cautelar fiscal, como a gente sabe, é a lei que regulamenta a medida cautelar para garantia dos créditos tributários. Quer dizer, se o devedor, de alguma forma, ele está colocando em risco o crédito tributário, a satisfação do crédito tributário, é possível que o fisco, preenchidos os requisitos legais, postule judicialmente uma medida cautelar fiscal, que é regulamentada por essa lei específica. E o juízo, se entender que se de fato os requisitos alegados pelo fisco estão preenchidos, ele pode decretar a indisponibilidade dos bens desse devedor. O que ocorre? O parágrafo 1º desse artigo 4º que eu acabei de ler, ele diz que no caso de pessoas jurídicas, a indisponibilidade dos bens só pode recair sobre os bens do ativo permanente, ou seja, não pode recair sobre os bens de ativo circulante. Então pode recair sobre o imóvel da pessoa jurídica, mas não pode recair sobre o faturamento da pessoa jurídica, não pode recair sobre o estoque da pessoa jurídica, por exemplo. Então essa é a dicção do parágrafo 1º do artigo 4º. O STJ, no entanto, relativizou esse dispositivo, parágrafo 1º do artigo 4º, nesse julgado. Ele disse o seguinte, que em caso de atos fraudulentos, esse dispositivo não se aplica. Quer dizer, se a pessoa jurídica, se os seus sócios agiram de maneira fraudulenta, o parágrafo 1º do artigo 4º não se aplica e, portanto, a indisponibilidade de bens também pode recair sobre outros bens que não apenas aqueles que compõem um ativo permanente da pessoa jurídica. Então, o STJ relativizou, digamos assim, essa garantia prevista pelo parágrafo 1º do artigo 4º nessas hipóteses. Aliás, é importante que se diga que essa não é uma decisão isolada do STJ. Na verdade, esse dispositivo ele já tem sido quase que interpretado de maneira a diminuir mesmo a sua eficácia nos últimos tempos. O STJ, por exemplo, em outras ocasiões, aceitou que a medida cautelar fiscal recaísse sobre bens do ativo circulante, quer dizer, que não se poderia interpretar na literalidade com tanto rigor o parágrafo 1º do artigo 4º, por uma razão também bastante simples, quer dizer, o próprio CPC autoriza a penhora sobre faturamento, quer dizer, se já é possível penhorar o faturamento, por que não se poderia tornar indisponível os bens sobre o ativo circulante? Então, o parágrafo 1º, artigo 4º, estaria em descompasso, digamos assim, com dispositivos posteriores do CPC que tornaram mais rigoroso, digamos assim, a cobrança do crédito tributário. Então, mas em suma, o que é importante pontuar desse julgado foi justamente isso, quer dizer, que embora o parágrafo 1º do artigo 4º ele fale que a medida cautelar fiscal só pode recair, que a indisponibilidade deferida da medida cautelar fiscal só pode recair sobre bens do ativo permanente, o STJ entendeu que, tratando-se de atos fraudulentos praticados pela pessoa jurídica, por seus sócios, esse dispositivo não se aplica e, portanto, a indisponibilidade também pode recair sobre bens do ativo circulante, certo? Então tá, se gostou do vídeo, se inscreve, dá um joinha e para que a gente possa, enfim, manter essa interação e vocês possam acompanhar os próximos vídeos da nossa série, certo? Então tá, um abraço e até a próxima.